Senhoras e senhores, vamos receber o professor José Dornelas. Aos interessados em fazer perguntas ao professor, pedimos que se manifestem ao final da palestra, quando abriremos espaço para interação. Iniciamos agora o momento da palestra com o professor José Dornelas. Vou ficar aqui embaixo, já vou mudar um pouco. O professor não consegue ficar parado lá em cima. Pessoal, primeiro, parabéns, adorei as apresentações. A gente está falando a mesma coisa, o mesmo discurso, tudo em consonância. A educação empreendedora é a chave para a gente mudar nosso país, eu acredito nisso, minha vida tem sido isso. Eu tenho já algumas décadas com o tema empreendedorismo, em termos de envolvimento. Pareço novinho, mas já estou com bastante tempo de estrada aí. Eu estava ouvindo as crianças tocando e é aí que a gente percebe, né, onde que a gente planta a semente do empreendedorismo. É justamente quando a gente começa a pensar que tudo é possível. E às vezes a gente vai crescendo, vai ficando mais velho e a gente começa a perceber que o mundo é difícil. É verdade ou não é? E o mundo vai ficando difícil, vai ficando difícil, vai ficando difícil e a gente deixa de acreditar. A gente deixa de sonhar. E quando a gente deixa de sonhar, as coisas não acontecem. A gente começa a ver coisa negativa. O Brasil tem passado por momentos muito difíceis, muito difíceis. E os empreendedores são as pessoas que pensam diferente, que pensam em como mudar isso. A gente tem exemplos magníficos, coisas maravilhosas que a gente poderia elencar aqui, uma quantidade considerável para falar, olha, esse é o Brasil que dá certo. Tem tanta coisa boa. Infelizmente, as coisas que não dão certo ficam em evidência. Não sei por que as pessoas gostam de falar das coisas que não dão certo. Esse exemplo do início da apresentação aqui tinha que estar sendo transmitido para o país todo, para mostrar que é possível, independentemente de onde você é, de quem você é, da sua crença, da sua cor, da sua condição econômica, é possível. E é esse o poder do empreendedorismo. Então eu vou falar um pouquinho, antes de entrar no mérito específico da educação empreendedora, que é o tópico, eu queria falar um pouquinho o que a gente tem aprendido ao longo dos anos com esse tema empreendedorismo. Aí eu trago um pouco da minha experiência, não só como professor, como empreendedor, vários negócios já eu criei. O primeiro negócio que eu criei, eu quebrei. Eu estava fazendo engenharia na USP, fui um excelente aluno na engenharia, fui o segundo melhor aluno da minha turma em nota. Isso me deu uma arrogância absurda, e essa arrogância me fez criar o primeiro negócio, achando que ia ganhar dinheiro muito fácil, tudo muito, não sei tudo. Aí convidei mais 2 colegas para serem sócios, que eram também outros, faziam parte dos melhores da turma. O fato é que a gente se deu mal. Agora você imagina com 20 anos você quebrar pela primeira vez. Tem gente que faz isso antes. O fato que é um aprendizado. Primeiro que você sai do pedestal. Segundo que você começa a se perguntar onde eu errei. Só que para você se perguntar onde eu errei, primeiro você começa a criticar todo mundo que tem com você, achando que os outros é que erraram. Não é assim? A gente nunca olha no espelho. Muito difícil. Só que aos pouquinhos você vai sendo, né? O chamado vai chegando. Aí você vai aprendendo que não é bem assim. O resumo é que esse primeiro negócio me levou para o mundo do empreendedorismo depois. Eu comecei a perceber que a gente tinha errado em tantas coisas básicas, coisas simples, hoje eu acho básicas, né? Olhar para o passado é fácil. Tirar uma fotografia do que aconteceu no passado é muito fácil. A partir dessa fotografia, tomar decisões novas para a vida, para o futuro, é que é difícil. Muita gente continuou cometendo os mesmos erros. O fato é que eu aprendi muita coisa ali com esses erros e comecei a perceber que muita gente fazia a mesma coisa que eu fazia, de erro. Aí eu falei, pô, quero pesquisar um pouquinho mais isso. Aí me interessei muito pelo tema empreendedorismo e essa empresa que eu criei, é engraçado que a gente criou algo muito inovador para a época, mas não tinha espaço no mercado. Então, às vezes você fala, tem que inovar, tem que inovar, tem que inovar, mas você tem que saber se o mercado está disposto a, de alguma maneira, utilizar aquilo que você está colocando, né, em termos de produto ou serviço. E a gente criou uma incubadora, que foi a primeira incubadora da América Latina, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Então tinha todas as condições para dar certo, mas não deu certo. Então o empreendedorismo tem essas coisas, não tem uma receita de bolo para a gente seguir. Tem muito aprendizado com base em dados, em estatísticas, em decisões que outras pessoas já tomaram e que você tomou. E a partir desse conhecimento todo, você se prepara para o próximo passo. O fato é que depois disso, montei mais um monte de empresa, escrevi um punhado de livros, tenho 21 livros publicados,
alguns são bem utilizados na universidade, nas empresas, mas chegou um momento da minha vida ali, eu estava formado em engenharia, falei, não, é isso que eu quero, fazendo meu doutorado, e eu queria ir para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, fiz pós-doutorado lá. Isso me abriu um monte de oportunidades, Conheci, através dos Estados Unidos, pessoas no Brasil que eu jamais imaginava conhecer um dia. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é tudo questão de sonhar, tudo questão de querer e ralar. Eu estou resumindo o lado bonito da história. Muita coisa foi difícil. Então, empreender não é fácil. Mas uma coisa que eu aprendi... Está funcionando? Tá. Uma coisa que eu aprendi, e eu vejo isso hoje na juventude de agora, e que é diferente da minha época, e eu vou perguntar para vocês, o que é diferente hoje para a minha época? O que na minha época, e eu estou falando ali no início da década de 90, quando eu montei o primeiro negócio, o que a gente não discutia? Qualquer pessoa que estava querendo montar um negócio não falava. Podem falar. Não, do que está na frase. Tinha uma coisa que a gente nem pensava a respeito. Para quem? Para a sociedade. Ninguém estava nem aí com a sociedade, a gente queria ganhar dinheiro. E simples assim, queria ganhar dinheiro. E eu me lembro que os meus contemporâneos, qual é o nosso sonho? Vamos ganhar dinheiro, ficar ricos. Um dia, talvez a gente ajude os outros. Não é assim? Quem é da minha faixa etária aí, ou seja, com 30 e poucos anos, né, com 40 e poucos, vai concordar comigo. Quando a gente estiver bem estruturado, com a casa, né, assim, com um pouco de dinheiro guardado, aí você pode começar a fazer algo social. Pergunta para uma criança, para um adolescente hoje, o que ele pensa disso? Pergunta para um jovem hoje de 20 anos, o que ele pensa? E eu vejo isso nos meus estagiários que chegam lá no nosso instituto. Todo mundo quer ajudar agora, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. O mundo mudou, a cabeça mudou. E esse valor para a sociedade hoje é uma verdade. Então, se você está pensando em empreender, a pergunta é, o que você vai deixar para os outros? O que você vai realmente agregar para o desenvolvimento do todo? Não apenas para o seu desenvolvimento, para o seu acúmulo. Acho que esse é o grande paradigma que a gente tem que quebrar quando se pensa em empreendedorismo hoje. E isso vai para a educação empreendedora. Empreender não é ser eu, é ser nós. Isso é empreender. E eu não estou falando isso da boca para fora. É assim que a gente começa a ver os resultados acontecerem. Isso vai mudar cada vez mais. E a fala dos nossos 3 colegas agora há pouco, acho que está bastante em consonância com o que eu estou falando aqui. Falta de emprego, emprego, né? Tem que mudar essa perspectiva, tem que buscar oportunidades. Eu falo, cada vez mais as pessoas têm que ser empreendedoras no seu conhecimento. É isso que você vai vender, essa é a troca que você vai fazer nesse mundo atual e cada vez mais no futuro. A carteira de trabalho vai deixar de existir, sim, quer queira, quer não. Não é questão de discussão ideológica aqui, é questão de evolução das coisas. Esse protecionismo que sempre houve, que sempre foi bom, a sociedade não consegue mais manter, a conta não fecha mais. Então todo mundo tem que se virar, porém, esse valor para a sociedade, esse altruísmo, esse ajudar o outro, cada vez mais vai ficar em evidência. Bom, isso tudo para dizer o seguinte, o brasileiro, e eu conheço gente de muitos países, o brasileiro tem uma característica peculiar. O brasileiro, ele quer de alguma forma empreender. Ele está sempre envolvido em iniciativas empreendedoras. É incrível, você sempre vai conhecer alguém que está fazendo alguma coisa de empreendedorismo. É verdade ou não é? Todos nós temos exemplos incríveis para dar, de pessoas para citar, seja da família, seja próximo de você. E por que a gente é assim? O que a gente tem que os outros não têm? E será que a gente tem mais que os outros? Ou será que os outros é que têm, talvez, países mais bem estruturados e que acabam não ousando tanto quanto a gente ousa aqui? Porque as necessidades nos fazem também correr atrás, não é verdade? A resposta é, não sei. A gente pesquisa pra caramba para tentar entender o que nós temos para ficar sempre no topo dessas coisas aí dos rankings de empreendedorismo. E eu poderia dizer que há muitas variáveis, mas chegar e te afirmar essa é a causa é muito difícil. E essa é uma das coisas que nos anima a tentar entender cada vez mais esse mundo do empreendedorismo, né? Para usar esses nossos exemplos como estudos de caso, de fato estudos de caso. O Sebrae mesmo acaba apresentando vários dados estatísticos, esse aqui é um exemplo da quantidade de pessoas nas mais variadas
faixas das classes sociais do país, em termos de renda, etc., empreendendo e muito, criando seus negócios. Porém, infelizmente, muita gente também quebra. E aí é a falta do preparo, por isso que vem a educação empreendedora, para te auxiliar a tomar as decisões e saber tocar naquele projeto que você se propôs. Porque isso é uma coisa muito legal do brasileiro, tem um otimismo espetacular, uma vontade, uma iniciativa, mas nem sempre está preparado para fazer a lição de casa. Ninguém gosta de fazer a lição de casa. Vai perguntar para o empreendedor se ele gosta de ficar fazendo planilha, escrevendo para saber se o negócio vai para o lado A, lado B, lado C. Não, ele quer fazer, ele quer vender, quer executar. Mas tem certas coisas que a gente tem que fazer, senão a gente não consegue andar. Não é verdade? E aí eu cito algumas características que eu considero muito interessantes do nosso empreendedor. Eu diria que, entre elas, essa aqui, faz mais por menos, acho que todo mundo conhece. E eu diria, se você der mais, e muito mais, para a pessoa fazer, a pessoa talvez não faça tanto. Acho que essa é a grande característica. Se você tem tudo na mão, você não vai, você fica numa zona de conforto, essa que é a verdade. Então pense, se você um dia está considerando até ter o próprio negócio, não fique esperando guardar todo aquele dinheiro para você montar um negócio. Saiba que você vai ter que fazer. Dificilmente você vai ter todo aquele recurso que você gostaria. Por outro lado, não vai se endividar a ponto de perder tudo. A questão do risco é um equilíbrio. Até onde você vai? Risco é uma palavra muito utilizada como uma descrição do perfil do empreendedor, mas ele não é assim. Ele sabe muito bem equilibrar esse risco, mitigar o risco, para saber qual é a velocidade que ele vai se envolver com essas iniciativas empreendedoras. Pensem nisso. Dedicação, persuasão, criatividade, adaptabilidade, otimismo. Agora, eu botando em cima autonomia, ser dono do nariz. Essa é uma coisa que está na cabeça do brasileiro. Ele acha que montando o próprio negócio não vai ter mais chefe. E de fato não vai ter chefe, ele vai ser chefe. Só que ele começa a perceber que ele começa a ter várias responsabilidades. Ele começa a ter funcionários, pessoas para pagar salário, impostos, ele começa a ser responsável por muita gente. Ele tem autonomia, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. Não pode ser uma pessoa totalmente, diria, despreparada em relação a cuidar dos outros. Se tem uma coisa muito importante do empreendedor, desse sujeito que é ser dono do próprio nariz, é envolvimento, absurdamente envolvimento com o negócio. E aí é outra coisa que eu vejo que muda nos meninos de hoje empreendendo. Vocês podem perceber os ambientes das empresas mais inovadoras, mais jovens. O pessoal é mais descolado, não tem tanta regra, o pessoal tem uma vestimenta mais tranquila, o pessoal tem horários totalmente alternativos, leva o cachorro para a empresa, tem lá o bilhar, o ping-pong, etc., para ficar se divertindo em qualquer momento. Muita gente acha isso legal, engraçado, mas o fato é, eles estão tentando conciliar a vida com o trabalho. Estão tentando ao mesmo tempo falar, eu sou o dono, sou o sócio, mas vamos lá, vamos ouvir todo mundo. É uma mudança considerável de como gerir um negócio. Será que isso funciona para todo tipo de empresa? Talvez não. Mas os jovens estão cada vez mais abraçando essa ideia e os mais velhos estão talvez aprendendo com essas iniciativas. E aí entra de novo uma coisa que eu acabei de falar, que é a adaptabilidade. A gente tem que começar a perceber que é assim que funciona. Eu tenho um monte de gente jovem que trabalha lá comigo. Eu adoro esse ambiente porque eles trazem ideias a todo momento. E é engraçado que às vezes eles querem fazer só a coisa engraçada, a coisa boa, e aí eles têm que chamar todo mundo para o planeta Terra e falar, calma, vamos conversar. Ó, tem algumas coisas para fazer aqui que não tem como deixar para outro fazer, que não tem outro, vocês é que tem que fazer. Aí eles sentam, repensam, planejam, mas o fato é, o ambiente lúdico, o ambiente criativo, o ambiente mais descontraído, isso estimula a criatividade, estimula um monte de coisa. Eu falei criatividade, falei várias coisas, só não falei uma palavra até agora, que é a palavra que mais se discute no Brasil atualmente quando se fala em empreender. Professores presentes, qual é? Que falta no Brasil? Empreender? De que forma? O que a gente precisa fazer para ter negócios com mais chance de sucesso? Qual é a palavrinha mágica que está ligada?
Planejamento é uma coisa que o Sebrae já fala há muitos anos, as pessoas já começam a aprender bem. Estou falando que é outra palavra, que está muito evidente. Eu vou fazer uma prova dos professores presentes depois, hein? Inovação. A gente ouve todo mundo falar da tal da inovação. Por que o Brasil não inova? O Brasil como país, apesar de ter exemplos incríveis de inovação, em várias áreas. A gente tem setores que nós somos incrivelmente bons. Pega a agricultura, o que tem evoluído em termos de produtividade do Brasil é a inovação tecnológica na agricultura. Muita coisa criada aqui. A Embrapa é um exemplo espetacular de um negócio público que cria coisas incríveis para o mercado. Área de medicina, outra área espetacular. Mesmo que a Petrobras, todo mundo hoje só fala mal da Petrobras, mas olha o que a Petrobras fez em termos de extração de petróleo em alto mar. Embraer, e essa eu conheço de perto, dei consultoria para eles, apesar de agora estar saindo do nosso controle, digamos, nacional, o que não tem problema algum, mas é um exemplo de empresa inovadora, pensada lá atrás, algumas décadas. A gente tem muitos exemplos de inovação. Por quê? Porque são pessoas que ousaram fazer diferente. E a inovação só acontece quando eu ouso. E ousar significa arriscar. E arriscar significa eu posso perder, posso errar. Quando a gente pega um país que a situação econômica é complicada, as pessoas têm medo de ousar, têm medo de arriscar. Todo mundo fica com o pé ou no freio ou tira do acelerador, deixa o carro andando na inércia. Não é assim? Pode perguntar para os empresários, você vai investir esse ano? Era a pergunta antes da eleição. Vai investir agora? A pergunta para depois da eleição. E todo mundo fica esperando uma resposta mágica para saber se acelera o investimento ou não. E isso inibe demais o nosso potencial de inovação. E o que a gente tem que ensinar, então, quando falamos de educação empreendedora na escola, para o menino, para a menina, que está começando a sua vida? O que é inovar? O que é arriscar? Eu lembro, quando eu dava minhas primeiras palestras lá no início da minha carreira, eu falava muito de planejamento. Continuo falando, tem vários livros a respeito de planejamento. Hoje, quando eu falo com jovens universitários, por exemplo, e agora cada vez mais com o ensino médio, tenho falado bastante com esse público, eles vêm me perguntar, professor, o que você acha dessa ideia? Eu falo, ótima. O senhor nem viu. Vai em frente. Como assim? Vá. Quantos anos você tem? Tem 18, tem 20, tem 21, 22. Vá. Prepare-se, leia bastante, se estruture e vá em frente. E se eu errar? Você vai ter toda a vida pela frente para você mudar, aprender, né? Trilhar outra trilha, não é isso? Mas os meus colegas vão fazer outra coisa, estão se preparando para arrumar um emprego, etc. O que você quer? Você quer continuar a sonhar? Quer transformar? Quer fazer parte daqueles que realmente vão fazer a diferença? O que você quer? Depende do seu sonho. Não tem problema errar. Lembre de uma coisa. Você está com quanto? 20? Você vai viver 100 anos. 110. Nossa, eu estou ferrado. Não está ferrado. Esquece a aposentadoria, que também não vai existir. Previdência, essa discussão hoje no Brasil, esquece. Nós temos que fazer a nossa. Você já pensou que você vai se aposentar com quantos anos? Essa história da gente chegar aos 70 anos, aos 80 anos. Antigamente as pessoas morriam por causa da expectativa de vida, morriam muito cedo. Quem hoje tem 20 vai viver até os 100. Então, necessariamente a pessoa tem que empreender a sua vida. Seja com um negócio próprio, seja numa empresa, seja... Não importa onde. O que importa é a atividade empreendedora. Você vai chegar aos 100 anos vivendo bem de saúde. O problema é quando você chega, né, em certa idade, você está vivendo mais, porém com qualidade ruim de vida. Cada vez mais as pessoas vão viver mais. E necessariamente eu tenho que reconstruir esse modelo de como vamos nos sustentar. A gente vive no sistema capitalista. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Eu preciso vender meu conhecimento. É uma transação. Alguém paga pelo que eu conheço. E eu uso isso da maneira que eu acredito ser a mais interessante. Não é assim? Poupança. Ah, vou gastar tudo agora. Então, sim, quando eu chego para o menino então, de 20 anos, eu falo, arrisca agora. O que você tem a perder? Você está casado? Não. Tem filho? Não. Meu Deus do céu, risco zero. E ainda os pais abraçam você se você quebrar. Ai, filhinho querido, volta para casa. Não é assim? Ainda fica lá alguns anos em casa.
É o momento que você menos tem risco. Só que o que você não tem nesse momento? O que você não tem nesse momento? Dinheiro às vezes tem. Experiência, vivência, maturidade, que são características que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E que bom que você não tem isso logo cedo. Porque a vida vai te dar isso. Ou seja, agora vamos transpor essa minha fala para 30 anos depois. Ih, perdi o emprego. O que eu faço agora? Tenho um fundo de garantia. Monto um negócio, arrisco, não arrisco. Eu tenho 3 filhos. Eu vou ter que tirar os da escola. Tirei já do inglês, tirei disso. Não é assim? Qual é a cabeça do pai e da mãe? São sempre os filhos. E aí, como essa pessoa vai encarar o risco? Ele está falando o seguinte: eu sou responsável por um monte de gente. Um monte de gente. E começa a ficar desesperado com a questão do risco. E às vezes ele arrisca porque precisa, e às vezes dá certo. Porque ele também tem esse senso de autonomia. Gente, sempre nós teremos dilemas na nossa vida para resolver, independentemente da idade. E empreender é um verbo que pode se aplicar, pode ser utilizado para qualquer um desses momentos, ou quaisquer momentos. A diferença é que cada um de nós, como ele falou de novo o Mauro, cada um de nós trilha um caminho único, particular. E às vezes a gente tem a mania de olhar o caminho do outro, achando que aquele é o caminho lindo. Né? Os exemplos de sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso? Outra coisa que eu ouço muitas pessoas falam assim: eu quero ser feliz. Meu Deus do céu! Todo mundo quer ser feliz. Mas a pessoa fala isso como se um dia ela vai chegar à felicidade, ela não olha o que ela tem hoje. Felicidade não é um evento, um objetivo a ser conquistado. Vocês lembram de uma imagem que saiu esses dias de um monte de gente na fila do Everest, lá na fila do Everest? Aí morreram acho que uns 10 aí fazendo a escalada, o gelo. Vocês lembram disso? Saiu em tudo quanto é notícia. Fila para subir. Aí no domingo eu estava lendo o jornal, sabe quanto custa aquele negócio? Para você participar de um negócio desse? Chutem. Quantos mil reais? 10? 30? Multiplica por 10 esses 30. 300 mil reais você vai gastar em todo o projeto para você escalar o Everest. Ou seja, tem que ter grana. E tem que ter loucura na cabeça. Não é assim? Mas tem gente que quer. Tem gente que quer. Ela botou isso como um objetivo, porque ela acha que quando ela botar a bandeirinha ali, ela é feliz. Só que aí acabou. É efêmero aquele momento. Acabou. Ele fala: e agora? O que eu vou fazer? Acabou o Everest, para onde eu vou? Aí o sujeito vai lá e quer ir para Marte agora, não é assim? Que é o que faz a humanidade evoluir. Isso é uma coisa legal. Os malucos fazem a gente evoluir. Os caras que não querem ir para a Lua mais, porque a Lua vira um detalhezinho, querem ir para outros planetas. Isso é que nos faz evoluir. Mas o meu ponto é isso que é felicidade? É isso que você está buscando? E eu estou trazendo isso para falar do empreendedorismo. Quando você fala com quem está empreendendo, qual é a tua motivação? Eu quero ganhar R$1 milhão. Cara, meu Deus, é isso? É o dinheiro? A métrica financeira? Esquece, você está errado. Não é isso. Pode falar com quem é bem sucedido do mundo dos negócios. É o dinheiro que ele admira? Eu me lembro de um filme que eu assisti uma vez, que era um americano com uma francesa, se juntaram, ele ganhou uma herança do tio, eu não lembro o nome do filme. Acho que Um Bom Dia, Um Bom Ano, uma coisa. Good Year. Não sei em português como eles traduziram. O fato que, não sei se quem assistiu isso aí. Esse cara é um sujeito no mercado de investimentos, sabe? Ganhou dinheiro, só que ele também herdou uma vinícola na França. E aí ficou naquele dilema: vou morar naquele mundo bucólico, tomando vinho, cuidando do vinho, já tenho dinheiro, ou vou aqui tocar o fundo de investimento que o dono adora e acha que eu sou o sucessor e o cara trucou ele. Se você for lá pro vinho, você vai sair daqui. E agora eu vou te mostrar o que você vai ter aqui. Aí o cara levou ele pro porão, do porão, abriu um cofre maravilhoso, que devia ter 500 mil senhas. Aí mostrou um quadro, não sei se era do Van Gogh, alguma coisa original, espetacular, trancado no cofre. É isso que você vai conseguir conquistar ficando aqui no fundo de investimento. E o sujeito pensou: caramba, lá eu tenho vinho, natureza, a mulher que eu amo.
E o cara acha que a felicidade é trancar o quadro no cofre para ninguém ver, nem ele. Que o quadro que ele tem lá na sala dele é uma cópia do quadro original. Entende a metáfora? O que é felicidade? O que é riqueza? O que é objetivo? Se nós começarmos a falar dessa forma com os nossos empreendedores, eles vão inovar, se eles entenderem qual é o propósito de vida deles. Ah, tá bom, estou falando com um garoto adolescente. Sim, estou falando com um adolescente. Eu posso mudar a vida desse adolescente, direcionar a vida desse adolescente, não propositalmente, mas abrir os olhos dessa criança, desse adolescente, para mudar o mundo, mas primeiro mudando o seu papel no mundo. Muitos deles são desacreditados, acham que não tem espaço. E eu falo disso com conhecimento. Eu tenho um monte de gente que a gente atende lá em São Paulo, na nossa ONG, que chegam simplesmente achando que não podem fazer nada na vida. Famílias que não têm como dar suporte, pais e mães, às vezes nem tem pai, nem tem mãe, às vezes estão num abrigo, não sei se vocês conhecem, quem já foi num abrigo, as crianças num abrigo são as crianças que infelizmente não sonham, porque eles acham que não é permitido a eles sonhar, aos 18 anos tem que sair do abrigo e se virar, eles ficam torcendo para alguém ir lá adotar, e aí começam a ficar revoltados. Às vezes são crianças brilhantes, brilhantes. O que a gente tem que fazer? Tem que dar um toque, falar, olha, você pode, é possível. Como? Educação empreendedora. O que eu tenho aprendido com a educação empreendedora para crianças e adolescentes é espetacular. Que é muito mais que falar de empreendedorismo, é direcionar para a vida. É o que vocês falaram há pouco, transformacional. Você muda. E eu tenho depoimentos de jovens, de pais, de professores que vêm falar, esse menino mudou. Eles vão lá e falam, nossa, eu estou com um monte de ideia legal. Eles se tornam exemplos para os seus coleguinhas mais novos. Então, assim, o poder do empreendedorismo é incrível, é incrível. E nós temos essa ferramenta nas mãos. O Sebrae aqui do Maranhão está fazendo um trabalho espetacular. Eu falei para uma aula ali antes, que eu conversei com o Nacional, o Sebrae Nacional semana passada, e eu falei, estou indo para o Maranhão. Nossa, o Maranhão é a nossa grande referência hoje, tem feito um trabalho muito legal de educação empreendedora, os resultados que eles têm conquistado, eu não estou falando isso só para fora, eu ouvi isso, tá? E eu trouxe isso para ele, para a Raíssa, né? Albertino, ou seja, para todo mundo aqui. Por quê? Porque vocês estão fazendo um trabalho legal. A questão é, vamos cada vez mais ganhar escala com resultados interessantes. Essa é a ideia. E eu acho que dá para fazer. Então, a resposta é, nós não somos tão inovadores assim. Porém, a gente é super criativo. E a gente tem que saber entender que a inovação demanda o meu comprometimento também como empresário, se eu sou empresário. Esse gráfico eu estou mostrando o seguinte. A maioria dos países do mundo, a inovação, o dinheiro não vem só da área pública, só do governo. O dinheiro também vem da empresa. Significa que eu tenho que ter um comportamento inovador. A gente tem décadas de história no Brasil das pessoas com medo de investir. Isso mexe com a nossa cultura empreendedora. Ao mesmo tempo que eu quero empreender, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho aquela perspectiva clara de futuro. E aí as pessoas ficam receosas. Porém, eu tenho que mudar isso urgentemente. Óbvio que não é uma receita de bolo, como eu falei, não existe isso. Mas se eu mudar o comportamento, essa questão cultural, isso a gente muda com as gerações aos poucos, como você bem falou. A nossa geração talvez não mude mais. Tem certas coisas, né, impregnadas que dificilmente a gente muda. Mas a gente pode ajudar as novas gerações a mudar. Que tudo passa muito rápido, muito rápido. E depois que você passou dos 40, então, nossa senhora, aí a velocidade aumenta absurdamente. Então, assim, ó, criatividade, ideia, igual a inovação, não é só isso. Tem muito mais coisa. Mas aí eu vou falar o que a gente foi aprendendo e que eu acho que vale a pena a gente passar para os nossos alunos na sala de aula e que, independentemente de onde você estiver, isso funciona. E uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que eu estou dando aula de empreendedorismo, tenha vontade de mudar o mundo. Ah, que pieguice nada. Tenha vontade de mudar o mundo, que é assim que você vai mudar alguma coisa. Você pode até não mudar o mundo, mas se você usar dessa sua abordagem, você vai mudar muita coisa. Não tenha dúvidas disso. E é isso que eu estou falando, vem aqui embaixo agora, que é o pensar grande. Essa é uma coisa muito americana de pensar grande, né? Pensar de uma maneira gigantesca. A gente pode pensar grande também. Só que no Brasil, quando as pessoas pensam grande, os outros olham, e aí é a cultura nossa, falam, ixi, está viajando. De onde você é? Ixi,
Você acha que você vai fazer? No interior do Maranhão? Ah, fala sério. Quem vai fazer? Quem é o primeiro crítico? É o vizinho, é o que está do lado, é o colega da escola, é o outro professor. Por quê? Porque nós não acreditamos na gente. E a gente tem tantos exemplos legais. Gente, de novo, olha que coisa espetacular essas crianças aqui da orquestra. E o professor ensinou, eles aprendendo, começaram a dar ali, pode ser um talento da música, por que não? Por que não? A gente tem que dar as oportunidades, é aí que a gente começa a identificar o nosso potencial. É isso que eu acredito. Conhecimento, aí eu tenho que estudar. Sem conhecimento não tem resultado. Não dá. Nós vivemos cada vez mais na sociedade que depende do conhecimento. E aí eu começo a perceber que se eu não estudo, eu estou fora do jogo. Eu vou ficar simplesmente sem as oportunidades. E aí, de novo, o empreendedorismo pode ser poderosíssimo. Você explica isso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, eles começam a perceber, eu tenho que me preparar para jogar esse jogo. Porque é difícil, o conhecimento não entra por osmose, não dá, você tem que ralar, tem que ler, tem que errar. É difícil, mas a vida é assim, as coisas mais incríveis são difíceis, não é verdade? Você vai ter que conhecer gente, e essas pessoas que você vai conhecer vão te abrir portas, e essas portas, quando forem abertas, você tem que estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Essa palavrinha mágica inglesa aí, que a gente usa muito aqui no Brasil, que é o networking, o relacionamento, é incrível como te ajuda a fazer negócios, a fazer, às vezes, a sua vida acontecer. Mas, de novo, se eu não estiver preparado, não tiver conhecimento, esquece, não vai acontecer nada. Ah, eu preciso de dinheiro? Precisa, mas o mundo inteiro, e o Sebrae tem esses dados estatísticos no estudo do GEM, no mundo inteiro o empreendedor começa com dinheiro próprio, com dinheiro da família, um dinheirinho de alguém próximo dele. Ninguém tem essa grana. Só que você precisa de dinheiro para certas ideias inovadoras. Se eu faço isso de uma maneira bem estruturada, talvez eu consiga um parceiro com dinheiro para fazer esse sonho acontecer. Eu aprendi muito isso ao longo do tempo, na prática. E aí a coisa que a gente não consegue explicar, mas é fácil de exemplificar, que é a tal da janela da oportunidade. Às vezes você está querendo fazer algo, está com um monte de coisas totalmente conectadas, só que o momento não é o mais adequado. Alguma coisa diz que não vai dar certo, ou o mercado já se fechou, ou você está entrando muito cedo e não está preparado para aguentar anos até ele ficar um pouco mais bem preparado, ou o mercado, para consumir aquilo que você está criando. Vou dar um exemplo. Aqui aconteceu a onda dos iogurtes, iogurteria XYZ. Ainda tem? Vocês nem vão lembrar. Se tiver um ou outro. Em São Paulo, eu sou de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, mas moro em São Paulo há um bom tempo. Quando começou a chegar aquela coisa de iogurte, assim, em meses começou a ter um monte de marca diferente. A janela da oportunidade estava se abrindo. Todo mundo entrou. Só que o mercado não era tão grande assim. É uma coisa de nicho, é uma coisa para poucos. A gente não é americano que gosta de iogurte. Aquele que você toma no pote lá, como se fosse um sorvete. Não é assim? Não deu certo. Talvez isso possa mudar, mas o mercado ficou saturado com tanta oferta. Tinha gente entrando lá naquele momento que tinha um monte de gente já quebrando. Ele está entrando com a janela se fechando. Entenderam o conceito de janela de oportunidade? Agora, eu pergunto para vocês, é fácil de analisar olhando o passado, como eu falei há pouco, não é verdade? Quem está ali na hora, planejando, se preparando, você acha que a pessoa pensa que essa janela está fechada ou está fechando? Hã? Não. Como é que você vai aprendendo isso na vida? Fica mais atento aos dados de mercado, olha modelos parecidos, coisas que já aconteceram, aí você vai fazer esses paralelos. E, eventualmente, você assume riscos ou não. Bom, tudo isso aí, se eu tiver numa cultura empreendedora que me permita empreender, ou seja, no ambiente, nas pessoas, nas organizações, nas entidades, na escola, nas empresas, isso fica mais fácil. Agora, se eu estou num ambiente que eu não tenho esse empreendedorismo nem discutido, fica complicado. E onde eu posso começar essa cultura empreendedora? Na escola. Mas não tenha dúvida que a partir dali que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens vão começar a bater a porta de outras entidades, todo mundo começa a perceber que a energia é muito positiva, é algo muito gostoso de acontecer. E aí o resumo é, tá bom, professor, já que você é professor, dá aí a receita, né? Eu falei que não tem receita de bolo. Algumas coisas eu aprendi. E
eu vou listar aqui, antes de falar de algumas dicas de educação em si, que é o que eu percebi ao longo desses anos todos envolvidos no empreendedorismo, seja os meus negócios, seja observando em sala de aula, estudo de caso, o que eu vejo como certas verdades que vão te ajudar a trilhar esse caminho que você pode eventualmente compartilhar com a molecada. Primeiro, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você não sabe. Tem pessoas que ficam atrás de saber coisas ou aprimorar aquele conhecimento que elas já têm. Mas você tem que ter uma habilidade de entender o que você não sabe e o que você não vai conseguir saber ou não vai ficar tão bom ao longo de muitos anos. Está entendendo? Você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. Tem um monte de coisa errada. E, beleza, vamos lidar com isso. O que eu faço com essas coisas erradas? Ou coisas que eu não sou tão bom? Eu entendo e vejo pessoas que podem me ajudar para complementar. Esse negócio do empreendedor que é o super poderoso não existe. Esse negócio de eu ser o líder, o presidente, o espetacular, não existe. Todo mundo tem momentos de fraqueza, falhas, etc. Então, primeira coisa que as pessoas mais falam em empreendedorismo, esse cara é um sortudo. Olha como ele tem sorte. Sabe que é assim? O que a experiência nos mostra? Isso eu vejo muito. Sorte, isso é também um ditado. É o encontro da capacidade de realização, não é isso? A tal de oportunidade. Quem tem sorte é aquele que está preparado para a sorte. Aí quando ela acontece, aquela oportunidade, e você é a única pessoa, ou poucas pessoas que estão preparadas para abocanhar aquela oportunidade, o outro do lado fala, olha que sortudo, caiu no colo dele. É assim? Então, onde eu quero chegar com essa frase? É dizer que você vai ralar muito, vai buscar o seu caminho, vai tentar ficar cada vez melhor em alguma coisa que você gosta, que você entende, que você sabe que pode se especializar. E a partir disso, você vai ter mais sorte. Tenha certeza disso. Tenha certeza. E a sorte que eu estou falando aqui não é necessariamente para fazer dinheiro, não é nada disso. Tá? Mas também pode ser para fazer dinheiro. Eu estou vendo pessoas tirando fotos. Isso aqui depois está lá no meu site, vocês podem baixar. Lá no meu Instagram também, vocês dão uma olhada. Tá? Propaganda no meio da apresentação, depois no final a gente faz de novo. Outra coisa importante. Você vai errar. E, beleza, faz parte do jogo. Eu não falei no começo da minha apresentação, minha primeira empresa deu errado. A segunda empresa deu certo, ganhei um pouquinho de dinheiro. A terceira empresa deu certo, eu vendi minha participação. Aí depois eu comecei a fazer umas coisas que davam certo mais ou menos. Ou seja, não deu tão certo. E aí você começa a fazer algumas coisas que coisa do cara está ficando achando que já sabe quase tudo de empreendedorismo e fala, pô, cometendo os erros lá do início. Eu gosto de vinho. Quem gosta de vinho aqui? Os mais velhinhos gostam de vinho, né? Tinha umas crianças aqui falando, pô, né? Olha só. E aí, teve uma época na minha vida que foi, nossa, mas vinho, como você vai em alguns países, aí você fala, nossa, você toma vinho em taça, você escolhe o vinho que você quer no restaurante ou no bar, você tem lá 100 opções, você toma uma taça do negócio e paga pela taça. E no Brasil, você tem essas possibilidades? Muito raramente. A maioria das ofertas geralmente se restringe a 1, 2, 3 tipos de vinho em taça quando você tem isso em restaurante e bar. São Paulo, aqui, em São Luís, qualquer outro lugar. Aí eu falei, não, tem que arrumar um jeito de trazer vinho em taça para o Brasil. E aí eu fui pesquisei pra caramba. Aí descobri uma tecnologia que é a que mais cresce no mundo hoje, inclusive, de vinho, que é chama-se bag-in-box. Para resumir, uma Tetra Pak que bota vinho lá dentro. O vinho fica, depois de aberto, até 60 dias sem oxidar. Ou seja, você pode deixar em bar e restaurante e vendendo em taça que não vai ter problema. Porque o vinho, quando você abre a garrafa, ele oxida em 2 dias, 3 dias se você não tomar. Então, imagina um bar, um restaurante vendendo vinho. Ele tem que vender aquele líquido. Por que se torna caro a taça? Porque na primeira taça ele tem que pagar aquele risco de não vender. Entenderam? Abriu, tem que vender aquele negócio. Aí descobri essa tecnologia, fui pesquisar quem fazia, os caras da França, fui para a França, fiquei 10 dias lá com os caras, só vou trazer para o Brasil isso. Gente, outras coisas também ensinam que é o feeling, tem certas coisas que você tem que fugir.
Eu estava quase fechando o negócio para trazer esse negócio para o Brasil. Aí o sommelier lá da empresa, pô, professor não, era o José, né? Eu falei que era professor. José, eu queria mostrar para você algumas vinícolas, ele queria conversar comigo sozinho. Aí na conversa, ele começou a falar mal de todo mundo, falou mal do sócio, falou mal do irmão do sócio, falou mal do pai do sócio. Eu falei, não dá, né? Ele falou, você não faz isso, você é um cara legal, você gosta de vinho, você é brasileiro é tudo legal, mas você vai jogar dinheiro fora. Olha isso. Eu voltei para o Brasil, pé atrás, óbvio. Aí esses caras ficavam entrando em contato. Não, você vai fazer? Vai fazer? Não, não vou fazer mais. Passaram-se alguns anos. E eu não tirei essa ideia da cabeça. A gente acabou montando esse negócio. Aí eu vendi minha participação depois para entrar em outro negócio. E aí montei um negócio de vinho, daí de outra, já é totalmente diferente, que é vender os vinhos mais icônicos da França, que são os vinhos da Borgonha do Brasil. Esse negócio tem em São Paulo, existe, e está dando super certo. Por que eu falei que às vezes a gente faz umas besteiras? Porque é um negócio de paixão, não é um negócio de ganhar dinheiro. O primeiro, eu saí, os outros até tocaram o negócio, mas não é um negócio que vai ganhar dinheiro. Ou seja, se você quer montar um negócio para você tocar para a tua vida, você tem que pensar de uma maneira diferente. Pô, o professor de empreendedorismo fazendo isso, a gente tem que cometer as besteiras, porque aí a gente conta na sala de aula. Não tem coisa mais incrível que você contar erro na sala de aula. É aí que você ensina. Você fica contando, faz isso, faz aquilo. Pô, o cara fala, nossa, o professor sabe tudo. Não, o professor não sabe tudo. O professor guia o aluno. O professor traz dados estatísticos, traz informação para você tomar decisão. Ainda mais em empreendedorismo, que não tem certo ou errado. Não tem resposta única. Bom, esses são os outros dois negócios que mais ou menos deram certo, ou seja, você tem que estar preparado para quebrar, para errar e para começar de novo. O último negócio eu vou contar depois, não agora. Tá? A minha visão é muito parecida com a desse cara aí, que é a gente tem que estar a cara para bater, aprender, e é muito gostoso fazer parte desse grupo que ousa, que faz diferente, que é o que nós precisamos cada vez mais no Brasil. Essa molecada ousando, fazendo diferente, de novo, a educação empreendedora é o caminho para isso. O que mais? Você tem que tomar cuidado, que às vezes você acelera demais, ou às vezes você está lento demais, e de novo a experiência que vai te trazer a resposta para saber se esse equilíbrio é o equilíbrio adequado. Não tem receita de bolo, mais uma vez aqui. Então, o buscar equilíbrio é saber se você não está acelerando muito as coisas. Vou dar um exemplo. Isso é um fato muito interessante. A maioria dos negócios, quando é criada, geralmente vem de uma pessoa que entende muito daquilo e está com uma visão, o empreendedor visionário, aquele cara que já está pensando em um monte de outras coisas. Ele abriu a loja, ele já está pensando na expansão, aquelas coisas todas. Se ele não tem experiência, ele pode acelerar demais o passo e querer ter de tudo ao mesmo tempo naquele negócio. Concorda comigo? Isso se chama o quê? Diversificar. Qual é a receita de sucesso dos negócios que conseguem passar de 2, 3 anos? E aí vão ter outros caminhos. Foco, 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 foco. É falar não para outras oportunidades no início. Há exceções? Sim, mas a maioria que consegue focar, consegue fazer diferente. Esse é o foco. Eu volto para o equilíbrio, eu acelero dentro daquele caminho, talvez eu consiga mais coisa. E às vezes eu tenho que pisar no freio por decisões que não dependem de mim, coisas que vêm, sei lá, uma canetada do governo que mudou totalmente o plano de fundo de onde eu estou. E aí fica complicado. Então, buscar equilíbrio é ficar atento às coisas, mas usar certas regrinhas de ouro do empreendedorismo. Outra coisa, traga gente boa para trabalhar com você e mais experiente que você. Pessoas que já passaram pelo que você ainda não passou. Ah, mas eu estou começando, como eu vou contratar esse cara? Não tenho dinheiro para trazê-lo, como é que eu vou fazer? Não é esse o ponto. Tem um monte de forma de você envolver pessoas mais experientes. Dá uma participação, participa do resultado, mas traga pessoas experientes que realmente possam te ajudar. E as pessoas vão adorar. O brasileiro não tem esse hábito de chamar conselheiro para o negócio. Acho que conselheiro é só de empresas de capital aberto ou de grandes empresas. Não. Você pode ter a primeira empresa sua ali pequenininha, ainda pequenininha, mas vai crescer. E com conselheiro. Cria uma estrutura. Isso vai te ajudar absurdamente. Não esqueça disso. Como é que você faz? Chama esse cara para um café. Paga o café. Senão vai achar que você fica só pedindo coisa. Mas cria um comprometimento dele. Não pode ser doação de tempo dele. Tem que ser comprometimento. É troca de novo. Troca. Ele quer ganhar alguma coisa com você também. Lembre-se disso. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Você tem que ter gente, tem que ter equipe, tem que ter time. Empreendedor não é uma ilha.
Empreendedor não é uma ilha, não é o homem não é uma ilha. Empreendedor não é uma ilha. Ponto. Sócio é bom. Ter sócios é bom. Qual é o problema? A maioria acaba errando na composição porque as pessoas têm visão diferente. O ser humano é um bicho complicado. Quando bota dois para conversar, a visão é diferente, não é? Mas no mundo dos negócios, você tem que discutir visão no início. Onde queremos chegar? Aí tem aquele que quer liderar tudo e às vezes não quer, mas é o líder de fato. Onde vamos juntos? Essa é a visão. Quando a visão deixa de ser a mesma, a sociedade deixa de ter sentido. Agora, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu viro um negócio estilo de vida. Que é o negócio mais arriscado que existe. Você fica numa linha tênue, que você pode quebrar da noite para o dia. O que é o estilo de vida? Você está correndo atrás, é aquele ratinho que fica dentro daquela... Como é que chama? O grego chama de hat race, que fica correndo naquela coisa redonda lá, fica girando. Como é que chama aquilo? Sabe o ratinho que fica correndo no seu lugar? Então, é aquilo lá. E aí você pode dar uma derrapada e cansei. Cara, você tem que sair disso. Como que você sai disso? Construindo algo mais bem estruturado. Como? Com mais gente com você. E aí eu vou ter que fazer o quê? Dividir o bolo. Ou dividir a pizza. Mas divide o bolo, a pizza para crescer. Todo mundo vai ter tamanho maior. Entendeu o ponto? Aí vai da sua proposição em termos de visão do futuro. Reconheça a sua inspiração, significa quem você admira, quem são as pessoas ou os modelos de referência que você tem. Essas pessoas vão te ajudar muito. Muita gente tem pessoas da família, outros são empresários bem-sucedidos, ou um atleta, um artista. O que essa pessoa tem de legal que você o admira ou a admira? É isso que é legal. Porque aí você começa a internalizar e saber, poxa, isso aqui eu vou usar como base para eu construir meu próprio caminho. Já falei do ambiente, e esse aqui é o EMP, tá? É o nosso cachorro lá, virtual, não existe cachorro, mas é o nosso mascote. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Começo da empresa, mais uma dica, e pode falar isso nas aulas com os meninos. Qual é o erro da maioria? Estou falando com conhecimento de causa de 6 empresas criadas e de estudar muito o assunto. Um dos erros de muitos empreendedores é, ele sai de uma empresa como funcionário, aí ele monta a empresa dele, ele começa a pensar em toda a estrutura, processo de negócio, né? Hierarquia, blá, blá, perde tanto tempo essas coisas, eu diria, não serve para muita coisa não. Depois do primeiro, segundo ano, que a empresa começa a tomar corpo, começa a ter uma vida própria, ela começa a ter a sua própria cultura, e a cultura ela é formada com base nos primeiros funcionários, aquelas pessoas que vão aos poucos moldando o negócio. E o negócio começa a andar sozinho. Ali você começa a criar as regras do jogo mais claras para ter a tal da burocracia que funciona. Então, evite de criar controle demais no início. Você não sabe nem como que você vai andar. A não ser que você seja um franqueado de alguém. Que aí o franqueado, ele acaba recebendo uma espécie de uma cartilha pronta para ele seguir aquele modelinho que já está testado. Agora, se você está criando do zero o seu, não cometa esse erro de burocratizar demais no início. Então, planeje no caos. Continue sonhando, que sonhar é a essência da vida, sonhar é a essência do empreendedorismo, mas com pés no chão, com alicerce. E, mais uma vez, você é diferente de todas as pessoas. Ninguém é igual. Então, admire as histórias dos outros, aprenda com os outros, mas crie a sua própria história. Tenha consciência disso. Não fique olhando do lado com inveja, né? Ou com soberba. É o seguinte, caramba, agradeça o que você tem, o que você criou, compartilhe com os outros. Pratique essa coisa de valor para a sociedade, que é assim que a gente constrói um país de verdade. Eu acredito muito nisso. E as dicas que eu diria para quem vai dar aula é: não tem uma receita de bolo e você não tem que ter medo de não ser uma pessoa que tem um negócio ou não teve um negócio e vai dar aula. Ah, eu sou professor, nunca montei uma empresa. E daí? Você é professor. O que você tem que saber é como utilizar esse conhecimento em sala de aula. Empreendedorismo não significa ter que montar um negócio para ser professor de empreendedorismo. Não. Eu tenho que criar toda uma estrutura para entregar esse conhecimento, né, esse conteúdo para os meus alunos e eles vão adquirir conhecimento. Então tem certas regrinhas que você tem que às vezes falar: não, para com isso. Vamos repensar, vamos ver como é que eu moldo para a minha realidade. Não é rígido, eu adapto. E vocês sabem disso.
Quem usa um livro-texto do começo ao fim, igualzinho como está no livro-texto, está muito com medo de errar. E na aula a gente tem que usar também. Não é? Não tem um modelo único, não tem fórmula. Não posso também exigir que todo mundo monte o próprio negócio. Não é assim. Eu tenho que ser dono do meu conhecimento. Lembram disso? Mas não necessariamente montar o negócio. Gente, tudo isso aqui que eu falei. Tá? Agora, importante é isso aqui. Ó. Cada vez mais o que a gente tem percebido. Modelos centrados no aluno. Diferentemente do que eu estou fazendo aqui com vocês, o professor está fazendo uma apresentação de 1 hora, todo mundo quietinho, alguns já não aguentam mais, já estão no celular, já estão postando, os outros já estão no WhatsApp conversando com alguém, alguns estão prestando atenção. Estatística, não tem como, né? É verdade ou não é? Ponto. A gente percebe, ainda mais com os jovens de hoje, você consegue fazer ele prestar atenção na aula o tempo todo? Já começa desatento, não é assim? O que funciona com esse público novo? O ludismo, a gamificação. E eu tenho que saber utilizar isso em sala de aula de maneira que eu consiga realmente fazê-lo aprender. E tem formas. Então, a gente tem algumas propostas interessantes para compartilhar com vocês, para mostrar que isso funciona. Tá? Aqui, eu só queria mostrar o seguinte. Não dá para ler lá em cima, mas o importante seria as bolinhas. Empreendedorismo é absurdamente abrangente hoje em dia, em termos de tema para se discutir. Seja em sala de aula, seja numa empresa. O fato é, o que você quer fazer da vida? Se a tua escolha for montar um negócio, beleza, eu quero empreender o próprio negócio. Se a tua escolha for fazer uma carreira corporativa, beleza, eu posso ser empreendedor corporativo. Se a sua escolha for um funcionário público prestando um concurso, beleza, eu posso ser uma pessoa que honra o imposto que todo mundo paga e empreendo lá na área pública. Se a sua escolha for criar uma ONG ou trabalhar numa ONG, legal, posso ser empreendedor. Estou falando o seguinte, ser empreendedor é uma escolha de vida. O como eu empreendo não importa tanto. A sociedade precisa de todos esses tipos aqui. E às vezes você vai percebendo que o seu caminho muda ao longo da vida. Você pode trilhar caminhos, começar de um jeito, passar para outro e vai mudando, vai mudando. E o que a gente mais percebe que acontece em sala de aula, trazendo para a educação empreendedora, historicamente no mundo todo e no Brasil, eu tenho 2 focos de estudo. Um é comportamental, trabalhar a pessoa, independentemente do que ela está fazendo. E aqui eu estou falando de várias técnicas ou atividades que a gente encontra na sala de aula. E a outra é processual. Estou falando de ferramentas para aquela pessoa analisar a oportunidade, planejar, etc. E o ensino de empreendedorismo, historicamente, tem trabalhado essas 2 coisas. E aí eu vou com uma certa proposição para quem for mais jovem, para quem vai trabalhar com empreendedorismo, por exemplo, jovens, o GEP do Sebrae. O GEP do Sebrae é a metodologia mais bem sucedida no Brasil quando a gente fala de ensino de empreendedorismo para criança e adolescente. Não só em números, impacto e resultados, etc. E ensina muito essa questão de técnicas, de planejar, pensar, poupar, né? Viabilidade do negócio. E a gente está vendo cada vez mais complementos que podem funcionar a essa metodologia já bem sucedida, que são esses complementos das metodologias comportamentais, que é o que eu consigo atrair essa criança logo de início, esse adolescente logo de início para a sala de aula. E eu posso levar isso para o mundo pro adulto também. A gente gosta de brincar também. Desde que eu mostro que essa brincadeira traz resultado. Então, o nosso desafio é juntar toda essa brincadeira de maneira a entregar um resultado. O que é resultado? Se eu tocar um monte de gente, esse pessoal começar a sonhar, e começar a acreditar que esse sonho é possível, e começar a perceber que depende dele, ele tem que se preparar para o sonho se tornar realidade, eu já fiz a minha parte. O meu objetivo em sala de aula, enquanto professor de empreendedorismo, não é fazer esse menino, essa menina se tornar dono de um negócio. Pelo amor de Deus, não é isso. Porém, se essa for a escolha dele ou dela, eu sei que eu preparei ambos para conseguir o início dessa atividade da melhor maneira possível. É isso que a gente tem que pensar. Prepará-los para a vida, mais do que para montar um negócio. E aí eu vou mostrar para vocês no finalzinho da minha apresentação, mais 5 minutinhos, vamos para a premiação, que é um projeto que a gente criou. Esse é o meu último projeto, o último que eu digo assim, o mais recente, espero que não seja o último, longe disso. Ainda vou montar mais um negócio de vinho, vocês acham que não?
De vinho não sei, mas com certeza vou montar mais alguma coisa. Ou algumas coisas. O fato é, Instituto Fazendo Acontecer é uma ONG que a gente criou lá em São Paulo, de educação para crianças e adolescentes. Depois de muito tempo trabalhando com esse tema, há coisa de 10 anos, eu recebi uma demanda de uma grande empresa para construir um projeto para falar de empreendedorismo para o público jovem lá no norte do Pará. No norte do Pará, então é no extremo, no extremo, no extremo. E aí a gente fez um trabalho bem legal, envolveu todo mundo da empresa, vamos fazer uma coisa inovadora, e deu certo, funcionou pra caramba. E naquele momento, 10 anos atrás, eu pensei, poxa, a gente podia levar isso para a escola pública. Como eu sou de São Paulo, apresentei para o secretário de Educação na época, ele achou legal, e a gente achou que ia dar certo. Aí começamos a fazer capacitação de professor, houve várias escolas de tempo integral públicas do Estado que adotaram a ideia, e aí começaram a usar a nossa metodologia. E aí muita coisa começou a acontecer. A gente percebeu que os professores estavam achando muito difícil, a gente percebeu que os alunos achavam legal, mas é um negócio muito denso, a gente foi aprendendo um monte de coisas. Eu fui percebendo o quanto que a gente deveria mudar a abordagem, deixar cada vez mais simples, porém efetivo. Simples que funciona. E barato. Barato significa usar quase nada de recurso. Isso evoluiu nos últimos 10 anos, e o IFA foi criado enquanto instituto, e hoje a gente tem uma metodologia super lúdica de ensino de empreendedorismo para públicos de 10 a 18 anos, que, resumindo para vocês, são módulos de 2 horas e meia. Eles vão para uma, não precisa ser sala de aula, qualquer ambiente lúdico, eles vão brincar, vão se divertir, todos eles são empoderados, a gente identifica um poder empreendedor deles. Aí eles ficam super felizes, porque você fala para um moleque de 10 anos, você tem um poder. Ele volta para casa, mãe, eu tenho um poder. Como assim, menino? Não, o cara falou que eu tenho um poder. Isso muda a cabeça dele. Mas aí a gente fala para ele, ó, você vai mostrar para o seu pai, para a tua mãe, porém, você tem que provar que tem esse poder. A gente dá uma missão para ele. E essa missão é resolver um problema da comunidade, um problema da sociedade, um problema da casa, um problema da escola. E ele começa, assim, realmente a acreditar que aquilo é possível. Ele vai lá e resolve o problema. E ele traz o resultado para a gente. A gente fala, você está se tornando cidadão agora. Você está entendendo o teu papel no mundo, está entendendo o quão você é importante. E ele fala, nossa, eu achava que eu não era nada. Vocês entendem o que é isso? Então a gente estimula essa molecada a sonhar, porque a gente faz assim, ó. Você ganhou um poder plano infalível. Ele fala, uau, eu sou planejador. Agora você tem que fazer um planejamento de viagem para uma cidade no mundo onde você gostaria de ir. Qual a primeira resposta que o menino fala para você? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é assim? Eu não perguntei isso. Falei para você fazer o planejamento para a cidade que você quer ir. Mas meu pai e minha mãe não podem pagar. Não é essa a sua missão. Aí ele vai planejar. Ele traz o resultado que ele queria ir para Dubai e custa 15 mil reais. Mas ele planejou e falou, e faça a viagem dos sonhos. Aí hotel, os passeios, passagem aérea, aquela coisa toda. 15 mil reais. Aí ele volta e fala, professor, mas 15 mil é o que meu pai está querendo juntar para a gente comprar um puxadinho ali onde a gente mora. Eu falei, esse sonho é do seu pai? É seu. É seu. Tá. Eu falei que esse sonho você vai realizar hoje ou amanhã? Você não falou nada. Então, quando você acha que você pode realizar esse sonho? Se eu trabalhar, juntar dinheiro, etc., talvez daqui 10 anos eu possa fazer essa viagem. Bingo! Você entendeu o que você tem que fazer agora? Você vai ter que estudar, vai ter que se preparar, vai ter que poupar. Isso tudo vai te levar um dia a fazer essa viagem. E quando você fizer, você vai contar pra gente como foi a viagem. Eles saem de lá malucos. E não param mais de pensar em como podem fazer coisas diferentes. Aí tem o visionário. O visionário pensa a cidade do futuro para daqui a 50 anos. Eles vão lá e descrevem a cidade do futuro para daqui a 50 anos. Olha só, eu empoderei, dei a missão, ele provou que cumpriu a missão, aí a gente dá um prêmio final. Agora a gente está dando uns bonequinhos que a gente está acabando de lançar. Tudo de graça isso, gente. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Não tem que pagar nada. Os bonequinhos para ele levar para casa e lembrar que ele tem aquele poder, é o poder da vida dele. E todos são empoderados. Todos são empoderados, sem exceção. Então, aqui são alguns exemplos de oficinas. Minha própria casa, eles têm que construir uma casa em meia hora com material reciclável. Eles constroem em meia hora, sem ter nunca feito nada de casa na vida. Aqui é um tipo de poder, o transformador, com garrafa PET aqui, tá vendo? Visionário. Eles ganham esses selos, ou é um bottom e agora é um bonequinho. São os poderes que eles ganham. Inventor, bom de papo, aqui é outra oficina.
mão na massa, detetive, são os poderes. Plano infalível, joga contigo do lado, algumas oficinas. Líder, se vira sozinho. Aqui alguns exemplos da molecada, ou em locais externos, ou dentro do IFA. Isso aqui é uma foto lá nossa, do Instituto. Aqui é num abrigo em São Paulo, foi tudo onde começou com os pilotos. Aqui no Haiti, nós estamos no Haiti. Nós estamos em Boston, na Boys and Girls Club de Boston, que é uma das entidades mais históricas dos Estados Unidos, que tem 125 anos de história, adotaram o nosso conteúdo falando que é inovador, vindo do Brasil. Agora eu posso morrer feliz, porque, olha, é sério, isso me deu uma alegria que vocês não têm ideia. 125 anos de história, usa o nosso conteúdo, está traduzido para o inglês, adaptado lá, feito aqui. Então, assim, tem que pensar grande, tem que querer mudar o mundo, e se eu falo isso para a molecada, eu tenho que dar exemplo. Eu estou seguindo, pelo menos estou tentando fazer isso. Qual que é o meu sonho? Que isso aqui esteja com milhões de crianças, e vai acontecer agora, porque a gente vai fazer uma parceria com o Sebrae, vai licenciar gratuitamente tudo isso para o Sebrae, para vocês colocarem complementariamente com o GEP, que já é um sucesso. Ah, estamos indo para o Japão. Aqui exemplos que eu falei para vocês, aqui são os livros, que a gente quer deixar gratuito, quer deixar não, é gratuito, né? Mas o livro a gente tem que imprimir, essa coisa que a gente tem que viabilizar. A gente levou isso para o ensino superior, que é a mesma metodologia, só que pensada de forma diferente, que é com esse outro livro. Eu queria só para terminar, que eu sei que o meu tempo já foi para o Beleléu, mas eu precisava falar isso. Ô Débora, o que você pensou quando você pensou nessa casa? De hamster? Você tem hamster? Assim, ó. Não? Fala, Felipe. Ela que teve a ideia da casa de hamster, né? A ideia dos tubos. Eu queria uma casa do futuro e ela queria uma casa de hamster. Aí vocês decidiram que é a casa do hamster do futuro, é isso? É? Ah, cabe gente também? Aqui é pra relaxar, aqui é pra gente ver o resto do tubo. É a casa. Aqui tem uma televisão. Oi? Aqui dentro tem uma televisão. E aqui é uma entrada, é uma porta aqui é aquele scanner de mão que coloca a mão e ele abre a porta. Ó, vocês curtiram? Eu sei. Ficou legal? Bem legal. Ficou legal, Lívia? Parabéns. E aí, Arthur? Tranquilo? Muito bom, é isso aí. Quem mais chamou atenção ali? Felipe, não é? Felipe foi lá, já assumiu a liderança. Normalmente na sociedade esse cara é valorizado, não é assim? O líder, não, é o líder, todo mundo acha que líder é o máximo. O Arthur, o quietinho. O que o professor ou nós falamos na sociedade? Oh, você tem que se comunicar mais, você tem que se envolver mais com as coisas. É verdade ou não é? Só que todos eles têm um poder. Todos, sem exceção. O Arthur ganhou um poder. O Arthur é o cara que organizou tudo. O Felipe é o tagarela, que às vezes também tem que saber usar esse poder na hora certa. Todo mundo tem um poder. É essa a lógica da metodologia. Só que você tem que saber usar esse poder. E aprimorá-lo, né? E conhecer outros poderes. E funciona. Isso aqui foi lá no sul do Paraná, quase divisa com... Não, foi no sul... Isso mesmo, sul do Paraná, que a gente fez. A gente está fazendo isso em vários lugares, agora a gente vai para o Japão em setembro. O resumo de tudo isso é, isso virou minha missão de vida. Eu estou fazendo isso de uma maneira muito feliz, nunca fui tão realizado na minha vida, falando com o público que eu não imaginava que ia falar, e são as coisas que não têm preço, porque assim, eu não ganho nada, pelo contrário, gasto, e funciona, porque depois eu vou para casa feliz pra caramba com os resultados que a gente está vivenciando lá. O resumo disso tudo é que a gente tem que ousar. Essa é uma frase que eu uso desde sempre, que é do Clemenceau. Eu acho que se a gente não ousar, a gente não vai sair do lugar comum. E enquanto professores de empreendedorismo, falar desse tema, a gente pode trazer isso para a sala de aula. Lembre-se daquela professora que foi lá na final esses dias, né, mundial, com as coisas inovadoras que ela fez na sala de aula em São Paulo. Lembram disso? Uma escola pública, sem recurso nenhum. É isso que a gente precisa fazer. E não é por ela, né? Ela fez isso pensando nos alunos, não é à toa que ela foi finalista. E propaganda final, depois lá no site da Empreende, que é a minha editora, esse é um outro negócio, tem os meus livros. O site do IFA, entrem lá, conheçam, tem todo o material do Instituto para vocês eventualmente adotarem. Instagram meu, Instagram do IFA, por favor sigam, que isso ajuda a gente a angariar mais gente apoiando a iniciativa. Mais uma vez, obrigado, parabéns, Mariana, pelo que vocês estão fazendo, e privilégio estar aqui, e espero que tenha valido a pena e ajudado um pouquinho